Muito bem. Então, pessoal, muito boa noite. A gente já estava aqui conversando, né, com a Miriam, essa pessoa simpática demais, querida demais. A Miriam, não, eu acho que nem precisa muita apresentação. Ela é a nossa bibliografia para o curso obrigatória é Miriam Gurgel, né? Uma pessoa extremamente solícita, assim, aceitou o convite, né, aqui da nossa escola, do Senac Educação à Distância, e veio abrir esse mês do design de interiores, né, dia 30 de outubro, festejamos a nossa profissão, e a Miriam inicia, né, com chave de ouro essa nossas palestras de quarta-feira. Miriam, é um prazer te receber. Fica muito à vontade para conversar com os nossos alunos, para trocar. Nós estamos, assim, muito honrados de te receber, realmente, tá? Muito obrigada mesmo. Não, obrigada. E Ana, só uma pergunta: tem jeito de como eu ver as pessoas, algumas? Então, eles podem colocar as fotinhos deles e eu posso abrir vídeo também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir também o vídeo, porque aí você vai ver que quem tiver com Tá, cam, você vai conseguir visualizar. Deixa eu permitir aqui tá. para eles É, a quem tiver webcam. com, quem tiver com webcam, aparece aí, porque assim é gostoso falar vendo gente. Isso, é verdade, é E verdade. uma coisa, Ana, se o pessoal tiver pergunta, pode fazer durante, assim, eu vou falando é melhor, tá? Qualquer pergunta que vocês Perfeito, tiverem. É um prazer perfeito. enorme tá com vocês, tá? Eu acho que conhecimento, ele não vale nada se você não passa adiante, se você não compartilha. Eu acho que experiência tem que ser compartilhada. Não sou dona da verdade de nada, tá? O que eu passo nos livros e que eu passo para vocês sempre quando eu falo é experiência, são projetos que eu fiz, são anos tocando obra e passando, vivenciando situações que eu coloco nos livros e que falo com vocês nas palestras. Não sou dona da verdade de jeito nenhum. Cada um de vocês vai desenvolver um modo de estar trabalhando, um modo de estar presente no mercado. A Ana me convidou para falar com vocês um pouquinho sobre a entrada, né, no mercado de trabalho, e que é uma coisa assim que pode assustar muita gente, mas que na realidade não precisa, né, assustar. Eu acho que a gente precisa ter experiência. Então, até a gente ter experiência, é difícil a gente conseguir muito emprego. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês como eu entrei no mercado de trabalho, para vocês terem uma ideia daquilo que eu sofri também para entrar no mercado de trabalho, porque não foi fácil, tá? Não foi fácil de jeito nenhum. Eu lembro que uma vez falaram para mim assim: é fácil entrar no mercado de trabalho quando você tem um pai ah, que é arquiteto. Eu falei: cadê? Né? Porque meu pai era juiz, entendeu? Não tinha ninguém na área de arquitetura, ninguém na área de design. Fui porque fui, entendeu? Então não é bem assim. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz arquitetura. Na época não existia design de interiores. Eu fiz arquitetura e no segundo ano já de arquitetura eu comecei a trabalhar, a fazer estágio. Eu fiz Mackenzie, fazia Mackenzie de manhã, e à tarde eu comecei a fazer estágio na EMURB, que cuidava da parte de periferia das favelas de São Paulo, na parte de Uhum. urbanismo. Então, durante 2 anos, eu fiquei, o segundo e o terceiro ano da faculdade, eu fiquei na área de urbanismo. Então, os primeiros 6 meses,
eu pintei planta, tá? Os primeiros 6 meses, não ganhava um tostão, e pintei planta. Pintei planta quer dizer o quê? A gente imprimia na época, a gente não tinha, não era assim tão fácil como hoje em dia vocês têm, né, a parte do computador, e eles imprimiam essas plantas gigantes da cidade, e eu tinha que pintar a marginal do Tietê, a marginal do Pinheiros, pintando os rios tal, para localização dos loteamentos clandestinos de São Paulo. Então, eu trabalhei 6 meses assim, daí depois eu comecei a ir aos loteamentos clandestinos, falar com as pessoas que habitavam nesses loteamentos clandestinos, em casas que não eram, né, registradas, nada. A gente ia de casa em casa, fazia planta da casa das pessoas, mostrava como a gente podia estar melhorando a situação da pessoa, abrindo mais janelas e parará. E daí isso deveria encaminhar para o governo viabilizar grana para eles e eles iriam fazer as reformas, tal. Então, depois de 2 anos nessa área, eu passei dentro mesmo da EMURB, eu passei para a área de projeto, onde eles faziam projetos de postos de polícia, postos de saúde, que iriam ser colocados dentro desses loteamentos clandestinos. Quem diz, nossa, Miriam, pelo amor de Deus, você ficou 6 meses pintando planta. Fiquei 6 meses pintando planta, e onde isso me ajudou? Quando eu me formei, eu conheci a cidade de São Paulo de ponta cabeça. Eu sabia exatamente onde as coisas eram. Daí eu podia ir para qualquer lugar encontrar cliente, porque a planta estava na minha cabeça. Então, para a gente ver que não importa, qualquer coisa que você faça como estagiário, está te trazendo um benefício. É verdade. Né? Além de você aprender como é que funciona o escritório e tudo mais. Depois desses, isso eu achei interessantíssimo, porque, nossa, o que serviu para mim não está na história. Daí, depois disso, eu comecei a ganhar pouquíssimo, registrada pelo CIEE, não sei se ainda existe, CIEE, para você fazer estágio e tal. Existe. Daí eu passei no 4º ano, não, eu fiquei na EMURB até o final do 4º ano. No 5º ano, eu passei para o SIG Bergamin, para fazer estágio em design de interiores, de manhã, e passei, não, de manhã e à tarde eu fazia estágio com Adolfo Lindenberg. E fui estudar de noite. Então, eu tinha 2 estágios e estudava à noite, sempre ganhando pouco, ganhando mínimo, mas eu não estava, né, graças a Deus eu podia ganhar pouco. Sim. Então, eu fui ganhando pouco durante o último ano, e 2 meses antes de terminar o ano, eu parei com tudo para fazer o projeto de encerramento da faculdade. No SIG Bergamin, eu aprendi como eram os escritórios dos grandes designers, dos grandes arquitetos. Ele tinha 30 anos na época, estava começando, assim, estava começando a brilhantar, e aprendi muitas coisas em termos de como é importante a gente saber o que a gente está fazendo, de como, sabendo o que você está produzindo, tendo consciência, como é importante você ter sua cabeça exatamente no que você está fazendo. Eu lembro que uma vez eu cheguei no escritório e falaram para mim assim, Miriam, hoje o SIG está possesso com você, você vai ouvir hoje. Eu falei, ué. Subi, estava tranquila, sempre, né, não tinha telefone, não tinha celular para ficar, né, falando ao mesmo tempo que eu estava desenhando, ou que eu estava criando as coisas, tal. Daí ele chegou para mim e falou assim, você fez o desenho do aparador errado.
a medida está errada, foi instalado e está completamente errado. E era um aparador de mármore. Daí Nossa. eu falei para ele assim, escuta, Sig, uma coisa, qual aparador você instalou? Porque são dois aparadores exatamente iguais, um para o som e um para a mesa, e cada um tem a sua medida diferente. Um é de 45, o outro é de 30. Ele arregalou um olho enorme, olhou para mim e falou assim, são dois? Eu falei, são. Ele tinha instalado o errado, tá? O aparador errado. E com isso, tipo assim, eu falei, daí ele pegou para mim, não sei o que, papá, são dois, saiu. Daí ele veio de novo na sala, eu virei para ele e falei assim, Sig, eu vou te pedir uma coisa, nunca mais fale comigo do jeito que você falou. Porque o erro não foi meu e eu tenho certeza daquilo que eu fiz. Então, a importância que existe também, como estudante, fazendo o seu estágio, que você desligue esse aparelho, É tá? verdade. Que só está causando problemas, tá? Você desligue, se concentre no que você está fazendo, porque você só assim você vai clarear a sua cabeça e você sabe exatamente o que você está fazendo, tá? Isso cria até, te gera respeito em situações, sabe? E isso ficou marcado muito na minha cabeça, a importância que tem, enquanto você estiver criando, desligar essa porcaria desse telefone, tá? Se Porque concentrar, né, menina? só está causando problemas. Bom, trabalhei também uma época para uma decoradora na época que não sabia fazer planta. E ela contratava estudantes para colocar as coisas no papel. Então, ela tinha uma noção muito boa de estilo, de composição, mas ela não tinha nenhum tipo de background de fazer desenhos e tudo. Então, isso mostra também que mesmo se você tiver algum tipo de deficiência em termos de trabalhar com o computador ou trabalhar com coisa, também existe lugar para você na profissão. Isso me mostrou que existem vários tipos, vários modos como você pode estar dentro da profissão. E eu lembro que uma vez ela chegou com um papel com milhares de coisas, falando, coloca isso lá. Eu falei, não cabe. Não, lógico que cabe. Eu falei, não cabe. Daí eu pus tal. Mas mostra como você também pode trabalhar caso você tenha algum tipo de deficiência na parte de design. De design não, na parte de instrumentação, né, na parte Sim. técnica. Daí acabei a faculdade, não tinha emprego, não tinha nada. Resolvi, então, eu lembro que tinha uma professora do quinto ano, ela falou assim para mim, falou para todos nós, ela falou, olha, a hora que vocês se formarem, você se registra como autônomo, porque daí você não é desempregado, você é autônomo. Faz um registro. Eu Pra acho mostrar. A eu, carteira tá aqui. eu sou, o que é que você, não sou desempregado, eu sou autônomo. Isso aí. E daí acabei, eu não tinha emprego nenhum, eu resolvi fazer um curso de decoração na época. Então, fui fazer um curso à noite. Gente, durante a faculdade, também eu fazia faculdade, fazia estágio, fazia faculdade e estudava inglês à noite, tá? Não era fácil, tá? É Não vida era de fácil. estudante. Não era fácil mesmo. Daí, quando eu me formei, não tinha nada para fazer, fui fazer o curso, então, de decoração. Quando eu fiz o curso de decoração no IAD, na época, que era o maior que tinha em São Paulo e tal, fui fazer esse curso e conheci um arquiteto também que estava lá fazendo o curso, e minha mãe estava fazendo comigo também, que ela Que legal. gostava, queria fazer também o curso. E ficamos fazendo, e fiz um grupo, era eu, minha mãe e o Marcos,
E a gente resolveu, o Marco vinha de Campinas, tinha feito a arquitetura em Campinas, resolvemos que a gente ia abrir um escritório. Não, vamos abrir um escritório. Daí ficamos discutindo, quem já viu uma outra palestra sabe que eu ficamos discutindo se eu abria um escritório com o Marcos ou se a gente abria uma padaria. O mundo completamente diferente. Ou vamos fazer pão, ou vamos fazer Não, para projeto. vocês entenderem, para vocês entenderem também, pessoal, que não era fácil, né? Não era fácil, a arquitetura era uma profissão muito difícil na época, como para vocês o design de interiores é agora, tá? A arquitetura era na época. Daí a gente ficou naquela. E minha mãe ficou em fúria, super assim, ficou possessa. Por que vai abrir padaria, coisa nenhuma? Você tem que acordar todo dia 5, 3 horas da manhã. Você tá maluca? Você fez faculdade? E nós ainda pensando aqui, não, mas dá dinheiro, faz pãozinho. Daí resolvemos que a gente ia realmente abrir alguma coisa. Então nós resolvemos, como a gente não tinha muita coisa assim, nós resolvemos abrir um lugar. Então nós abrimos um lugar em Moema que fazia de tudo. Uhum. Fazia de tudo, assim, a gente fazia o que fosse, o que aparecesse, a gente iria fazer. Então, tinha até desde fazer cortina até fazer projeto de arquitetura. Assim, a gente fazia, tinha gente que fazia cortina pra gente, a gente fazia colcha, tinha gente que era a época de fazer colchas, tudo coordenado, tudo, a gente fazia qualquer Sim. coisa. Nós abrimos o escritório. E abrimos com uma exposição de arte dentro, já tínhamos essa ideia de fazer junto uma exposição de arte, então começamos a fazer e tal. E foi indo, fizemos um anúncio na Casa Cláudia, na época na parte de trás da Casa Cláudia, um anúncio desse tamanhinho, que a gente não tinha grana e tal. E foi indo, tá? Foi indo. Daí resolvemos que a gente não precisava ter o escritório, mas assim como a venda das coisas. Então Uhum. tiramos tudo que a gente vendia e resolvemos fazer só escritório mesmo. E começamos a fazer projeto, lógico que os primeiros projetos que a gente fez foram indicação de gente que a gente conhecia, gente que o Marco conhecia, um amigo daqui indica alguém que está precisando, foi indicando, e realmente começamos e deu, graças a Deus, deu tudo certo. Ficamos com o escritório por 6 anos, daí o Marcos foi morar na Argentina, foi embora, eu continuei com o escritório sozinha, até eu vir embora para cá. Nos últimos 4 anos antes de eu vir embora, que eu me casei, foi por isso que eu vim para cá. Sim. Eu já estava numa posição assim que eu já tinha chegado aonde eu queria na minha profissão, estava feliz com o que eu tinha alcançado, então já estava contente em poder ir embora do Brasil e começar a fazer outras coisas diferentes. Uma coisa que é bastante importante é a gente ver que, como designer, você tem uma abertura muito grande de opções de trabalho. O design, ele está presente em tudo o que a gente faz. Tá? Verdade. Ele está presente, como eu estava falando com a Ana, ele está presente em tudo. Tá? Lembrando sempre que design não é desenho. Design não tem nada a ver com desenho. Desenho é uma técnica que você usa para expressar uma coisa técnica, né? Expressar uma arte, é uma arte. O design, não, tá? O design, ele é um modo de construir coisas, de criar coisas, né? E ele pode ser consciente ou inconsciente. O design inconsciente é aquele design quando você está passando perto de uma mesa, você
mexe a cadeira de lugar. Você move um pouquinho a cadeira. Você está passando num lugar que tem uma exposição de um monte de coisinhas em cima da mesa, você vai lá e reorganiza aquelas coisas que estão em cima da mesa. Você vai e arruma um quadro que está torto. Esse é o design espontâneo, tá? Por que espontâneo? Porque você não está conscientemente fazendo aquilo. Você não está vou reorganizar isto porque não está com equilíbrio. Você faz porque te diz o não estar em equilíbrio, chama você para consertar as coisas. No nosso caso, gente, não. No nosso caso, o design ele tem que ser praticamente todo consciente, tá? Por quê? Porque você é profissional e porque você é pago. E você é pago para desenvolver uma determinada tarefa, tá? Tanto no design, que seja arquitetura de interiores, como no design do design de interiores. Você é pago para criar uma determinada solução para um problema. Você precisa ter um escritório? Não. Você não precisa ter um escritório. Você precisa ter um local onde você trabalhe sem o bendito telefone, tá? Que você trabalhe, tá? E que você vai colocar as suas ideias no papel. Você precisa ir ao cliente. Você precisa ir lá e olhar como vive o cliente. Mais do que o cliente precisa vir até você e ver o escritório. O meu aqui é uma zona, tá? O meu escritório é uma zona. Por quê? Como eu dizia para a Ana, né? Escritório arrumadinho, tudo bonito, não tem trabalho. É verdade, Tá? não tá Escritório entrando cliente. zoneado, não está entrando outro cliente. Né? Então, você precisa ir até o cliente. Tá? E você precisa ir por quê? Porque a gente vai fuçar tudo que é possível e impossível. A gente entra na vida do cliente, tá? A gente entra, vai a fundo, xereta, tá? A gente é psicólogo no fim, a gente entra no meio de confusão, a gente, tá? Você tem que enxergar as coisas, né? Você tem que saber como a pessoa guarda as coisas. Você tem que saber como é que funciona a família, como é que funcionam as coisas, mais do que ele tem que ver que bonito é o seu escritório, tá? Então, esse dinheiro do criar o escritório, a gente guarda para outra coisa. Tem alguém que quis fazer uma pergunta. Pode perguntar, Kiano. Caeno Oliveira. Pode perguntar, Caeno. Ah, vocês têm ali, pessoal, a mãozinha, tá? Vocês podem ir colocando ali na ordem, mas vamos responder ali a pergunta do Caeno. Pode escrever ali no chat. Ai, Maria Tereza diz que a sessão está lotada. Que estranho, eles fizeram para um público maior. A gente tem normalmente até 250 convidados, mas ela pode ser maior. Pede para o pessoal dar uma ligadinha lá na nossa central de relacionamento, tá? Eu vou colocar aqui os telefones para vocês. 4020 1606, se vocês estão nas capitais, ou 0800 642 1606, tá? Aí pede para o pessoal ligar lá para eles poderem abrir o chat ali, bem tranquilo. Deixa eu até colocar aqui. Bom, quem quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Ele Por fez a pergunta? favor. Porque eu não vi aqui nada. Não, Caeno. Se vocês Não. quiserem escrever, pode escrever, bem tranquilo. Eu vou mandar um Bom, recadinho aqui, Miriam, para o meu suporte, foi. só para eles Tá. ampliarem ali para nós. Deixa eu colocar aqui.
Pronto, já coloquei aqui. E aí vamos ver se eles já resolvem ali, tá, pessoal? O Caiano não colocou aqui a dúvida dele. Miriam, deixa eu ver. Pois. Pois, Esses vamos ver dias aqui. fazer um trabalho. Aqui, tá. Passou. Esses dias fui fazer um trabalho para um cliente para ajudá-los a fazer a escolha da cor de uma marcenaria. Eu passei bastante tempo com eles e pensei que essa ideia de passar tempo conhecendo o cliente, tipo Super Nani, fosse de bastante ajuda no desenvolvimento do design. Tá? É mais um comentário, né, E é, Caeno? não, é importantíssimo, porque você aprende com o cliente e você aprende como é o cliente. Ah, Quanto ele tempo você colocou. passa com o cliente? É, a, a gente passa o que for necessário. Teve uma época que eu trabalhava, eu dava aula, porque assim, depois que o Marcos foi embora, eu tive o meu, o meu escritório, eu era sozinha e tinha uma estagiária, e eu dava aula também. Então, eu dava aula de manhã, dava aula de tarde, e ia em cliente. Eu tinha 8 obras ao mesmo tempo, com uma estagiária. Então, o que eu fazia? Na hora do almoço, entre aulas, eu ia ver cliente, voltava, ia ver obra, visitava. E eu ia muito em cliente à noite, tá? Por quê? Porque é a hora que os clientes voltam. Então, eu ia muito em cliente à noite. Teve vezes e vezes e vezes que eu saí 1 hora da manhã, eu saía da casa de cliente. E sábado e domingo eu passava dentro do shopping lá no Morumbi, que é o shopping de decoração e design, porque os clientes podiam ir, eu podia atender os clientes direto. Então eu ficava lá, ia trocando de, de cliente e ia vendo as coisas. Quer dizer, a gente, quantas horas, não existe uma definição, tá? Existe assim, você tem que acertar o seu tempo. Infelizmente, no Brasil as coisas são diferentes, né? A gente tem que trabalhar muito, se a gente for transformar o que a gente trabalha por hora, a gente tem que saber quanto que a gente ganha no geral, Sim. sem contabilizar quantas horas você trabalhou, porque senão você não trabalha, não faz nada, entendeu? Então a gente tem que realmente trabalhar porque gosta, você tem que fazer aquilo que você gosta, tá? Porque vai demorar, gente, vai demorar, demora mais ou menos 10 anos para você Para chegar colher, né? aonde você É, para demora começar a 10 colher. anos. Ah, assustou? Tem que assustar mesmo, tá? Porque você tem que aprender, gente. Não adianta, não é? Você fez um curso bom, deu a técnica, e aí? Tá? E aí? Aí você tem que aplicar aquilo e ter resposta. E os retornos, né? Deixa eu só ver aqui, Daí o Miriam. que acontece? Se eu posso compartilhar um exemplo ruim de projeto? É isso. Passou Ah, uma pergunta aí, acho que é isso. Uma tá. experiência Pessoal, de coisa. vamos fazer assim, ó, até para organizar, que eu sei que vocês têm muitas É, perguntas para Miriam. Vamos seguindo ali na ordem de vocês levantarem a mão, tá? E aí vocês vão colocando aqui no chat, pode ser? Para a gente poder, para ela poder ir atendendo ali as questões de vocês e a gente ir trocando saudável aqui no chat, tá? Eu vou pedir então para o Edelclin Santos. Pode colocar a tua dúvida, Edelclin. Vamos ver ali a dúvida. enquanto ele põe a dúvida, só uma coisa Claro. só uma coisinha. Por exemplo, eu digo que precisa de 10 anos para você chegar no que você quer. Isso por quê? Porque a gente começa muito jovem, tá? A maioria começa com 18, 19, 20 anos, tá? O pessoal que está fazendo pela segunda profissão, o pessoal que está começando com mais idade, pode ter esse tempo muito mais reduzido,
Sim. Isso por quê? Porque você tem já uma experiência de vida diferenciada de uma pessoa que começou com 20 e poucos anos. Eu comecei com 23 anos, tá? Gente, se eu olhar 23 anos, é muito cedo, assim, não é a idade certa, tal, mas você não tem experiência, nem experiência ainda montante de vida, como experiência profissional. Eu dei aula muito tempo no TAFE aqui, que era um curso que formava designers de residência, Uhum. tá? E esse curso era basicamente composto por pessoal que estava mudando de vida, mudando de profissão. Então, eu só tinha adultos acima de 30 anos, de 40 anos fazendo o curso, Uhum. tá? Eles estavam ali porque eles queriam estar ali, né? Então, o tempo deles de quando você quer realmente uma coisa, tá? Quando você quer realmente uma coisa, você consegue com menor tempo, mas o geral da coisa é em 10 anos você está mais ou menos por dentro das coisas, conhecendo tudo, Mais seguro, né? mais seguro, mais seguro. Ah, Tudo depende do seu empenho e da sua vontade de fazer, mas a maturidade ajuda e muito em qualquer profissão que você que você tenha. vai A entrar, é pergunta dele verdade. você tem, Ana? Tenho aqui. Diz o seguinte: os trabalhos de design requerem muito conhecimento dos clientes e a implantação de nossas experiências como gostos e técnicas para agradar o cliente. Como conseguimos? E aí ela também pontuou que ela é mulher. Desculpe. Então, Ah, essa é a dúvida, né? Como que a gente tá. consegue implantar É, as nossas experiências no tá. projeto? Uma coisinha que eu vou passar para vocês, risquem a palavra gosto, gostei do vocabulário de vocês, tá? Risca essa palavra, vocês não conhecem essa palavra, tá? Não existe a palavra eu gosto disto, eu gostei disto. Porque, na realidade, o seu gosto não interessa, tá? Exatamente. Bato isso, bato mesmo. O que interessa é o gosto do cliente, tá? Ora, vocês vão ser pagos. Quando você é pago, você precisa ter embasamento técnico para falar com o cliente, tá? Então, o que acontece? Se você vai escolher um material, lógico que dentro de você vem aquela coisa do gosto disso, não gosto daquilo, mas você tem que analisar o material, para que ele é, tá? Quais as características que ele tem acústica, quais são as texturas que ele tem, quais são a capacidade de acolher que ele tem, quais são as características visuais, e daí escolher para o cliente. Se o cliente fala para você, eu vou voltar numa coisa assim, para mim, gente, eu sou funcionalista, então eu gosto das coisas que funcionam e daí eu visto do jeito que eu quero. Uhum. Eu digo sempre, para mim, um projeto de design como um bebê que nasce tadinho. O bebê, quando ele nasce peladinho, mas ele funciona. Então, o design tem que ser assim também, e a arquitetura tem que ser assim também. O projeto tem que nascer pelado. E Perfeita daí analogia. você veste ele, você veste. Quando eu vi essa analogia na minha cabeça, eu falei, gente, não tem coisa que expresse melhor do que o Verdade. caso de um bebê. O bebê nasce funcionando e daí você põe a roupa que você quer nele. Tá? Se a mãe quiser ele todo enfeitado, faz ele todo enfeitado. Se a mãe quer ele minimalista, faz ele minimalista. Tá? Então, o projeto tem que funcionar. Daí ele funcionando, ele estando com a ergonometria certa, ele estando com as características dele correta no espaço, ele estando com conforto térmico adequado, ele estando tendo as características visuais ideais, você põe as características
visuais dele mais extremas, né? Que definiriam qual é o design, qual é o estilo dele. O arquiteto cria o espaço, o design de interiores cria a atmosfera e o aconchego, tá? O caráter do ambiente. Tá? A arquitetura de interiores cria as paredes, as janelas, os pisos, os forros, os pilares e tudo mais. O designer de interiores, ele vai dar vida àquele espaço que foi criado. Ele vai fazer com que aquele espaço que foi criado pelo arquiteto possa ser eficiente para o desenvolvimento das funções que devem acontecer dentro daquele espaço. Essa a coisa diferenciada entre um e outro, tá? Então, não é, a gente precisa agradar o cliente, você precisa conhecer o que o cliente quer, não use gosto, tá? Não use gosto. Tem um exemplo que eu tenho dado agora nessas palestras, que é o exemplo de uma cadeira. Eu sempre estou dando esse mesmo exemplo, porque ela é bastante forte. Esse livro, quem Quando não você tem, for num cliente... tenha. Muito bom, muito bom. Esse daqui ele mostra eu mostro uma cadeira aqui. Quando você não conhecer uma coisa, quando você for num cliente e ver uma coisa que você não conhece, não emita a opinião. Tá? Diga interessante, não é interessante. Quando eu uso interessante, é interessante. Pode ser um interessante ou interessantíssimo, né? Porque você, pelo menos, você não está dizendo nada ruim sobre o assunto. Então, essa aqui, ó, é uma cadeira, tá? Macintosh. Foi criada pelo Charles Renier Macintosh. Essa cadeira aqui, gente, que já me descreveram como uma cadeira girafa, e pelo amor de Deus, não façam isso na frente de um cliente que tenha essa cadeira, tá? Porque essa cadeira, ela foi criada, gente, em 1930, 1920 e pouco. Isso quer dizer o quê? Na época em que essa cadeira foi criada, não foi desenhada, ela foi criada, era cadeira, a época era do Art Deco, Art Nouveau, onde o que era importante era a escultura, era o visual. O visual prevalecia. É a época do cancan, da dança, daquelas coisas todas desenhadas com flores, era o visual, tá? O visual. Então, essa cadeira, que você não consegue sentar, tá? Porque ela não tem ergonometria nenhuma, tá? Ela é importantíssima, porque ela dentro de uma colocação cultural. Falando numa outra palestra, uma das meninas falou para mim assim, Miriam, meu pai é arquiteto e ele colocou essa cadeira na nossa sala de jantar. E ninguém consegue sentar direito, fora que elas estão quebrando. Eu falei, é lógico que elas vão quebrar e que ninguém vai sentar direito, porque ela não é para ser sentada, tá? O sentar na época era diferente do sentar hoje. Exato. Hoje a gente senta e se esparrama. Antigamente se sentava à mesa. É completamente diferente. Daí a gente vai para outra cadeira, que é isso para a gente ver como a ergonomia é importante, né? As medidas das pessoas. Uma outra cadeira que todo mundo fala, nossa, essa cadeira, né? Essa aqui, ó. Sim. Todo mundo conhece ela. É cromada e de couro. Hoje em dia, essa cadeira, ela virou domínio público. Por quê? Porque ela foi criada, gente, em 1925. Pessoal, para vocês entenderem, né, domínio público é quando o design ele já não é mais do proprietário. Então, as empresas podem fazer cópias, né, Miriam? Copiar quanto quiser. Exatamente. Então, ela pode ser... O que acontece é o seguinte, quando você cria uma coisa no design, você tem 50 anos para explorar como único dono daquela patente, seria. Depois, após de 50 anos, a coisa pode ser repetida quanto quiser. Então, essa
coitada aqui, já foi repetida milhões de vezes e ela é uma cadeira importantíssima, porque ela foi criada pelo Marcel Bauer, da época do Bauhaus, que fugiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos, na época da guerra. Então, o que acontece? Essa cadeira, gente, que é uma cadeira que você olha, a cadeira moderna, tal, não é de 25, além disso, você não consegue sentar nela também. Sim, Tá? eu já sentei e fica com as perninhas assim, ó. Eu não sou muito É, alta, daí eu fico aqui, ó. não, além do que a tira de couro vai nas suas Uhum. costas, ela dói. Por quê? Verdade. Porque o Marcel Bauer, alemão, eles são alemães. Então, essa cadeira foi criada com ergonomia para os alemães. O brasileiro é baixoto, Uhum. né? O brasileiro é baixinho. Então, não funciona. Não. Daí a importância da gente ver que nem tudo que está na moda deve ser utilizado no Brasil, O filtro, né, Miriam? tá? Tem que ter o filtro. Tem que ter o filtro cultural que corresponde ao filtro de vamos ver como é que funciona para o brasileiro. Uma brincadeira que eu faço muito é, você vê que eu vou falando, gente, eu vou falando de coisa, eu Não, mudo de mas é o que a assunto, gente quer, tá ótimo. É tudo que a gente eu queria. vou, Imagina, tá eu vou mudando de perfeito. assunto. Uma coisa que eu brinco muito, o minimalismo, gente, ele é lindo, né? Minimalismo é o estilo que foi criado lá em cima, tá? Lá em cima, na Suécia, né? Finlândia, na Escandinávia, onde o povo é completamente diferente da gente. Mas ele é lindo para quem é minimalista. O brasileiro adora samba. Escola de samba não é minimalista. Imagina um desfile minimalista na Sapucaí. A Já Sapucaí pensou? de minimalista não tem nada, Nada, nada. entendeu? É Então verdade. a gente precisa entender que o brasileiro precisa de um minimalismo adaptado, tá? Para o seu samba interior, Exato, tá? exato. Então, na hora de você copiar um estilo, uma coisa que está na moda e trazer ele para dentro de casa, pensa nisso. O brasileiro é elogiado pela sua cor, pelas cores que a gente usa. Tá? O brasileiro é elogiado. Fui uma vez convidada para dar uma palestra no Politécnico de Milão sobre as cores do Brasil, sabe? Como o brasileiro adora a cor. E a gente está cinza, Sim, sabe? as A gente pessoas está cinza. querem cinza, né? É impressionante. É. É, E é no mundo inteiro, Ana. Tá assim é em geral. todo lugar. Aqui tá assim também. Na Todo mundo é Austrália cinza. também Na Austrália é, também. A globalização, gente, olha só, isso que vocês têm que entender também. Na minha época, a gente ia em banca de revista folhear livro para descobrir o que estava sendo feito no exterior, tá? Hoje em dia, você vai no Face, sim. porque é assim que a gente vê Face, né? O Face e o Instagram é O assim, ó. dedinho. Não é o dedinho, vai passando, né? Então, o que que acontece? Você vê muita coisa, tá? Então, o que está sendo feito? A Itália está cinza, a Austrália está cinza, o Brasil está cinza e a Escandinávia é cinza. Então, tá tudo cinza. Só que em vez de você escolher um cinza que seja azulado, um cinza que seja esverdeado, não, a gente vai para o cinza. Tenho visto os grupos de arquitetura e design, que gente que pede auxílio e tal, Sim. é assim, pinta de cinza, pinta de preto. Gente do céu, preto no sol, esquenta, que nem não sei o quê. Como é que você vai para o portão depois? Você chega perto do portão, o portão emana, tá? O calor que ele Calor. absorveu.
tá? Então é uma coisa absurda. Aqui saiu uma entrevista no jornal, Ana, dizendo assim: você faz parte da nova tendência de transformar os nossos subúrbios em cinza? Nossa, que Eu fiz coisa. uma casa, acabei de construir. O pessoal de arquitetura que gostar de coisas, quiser saber um pouco mais, eu pus no Instagram e no YouTube. A casa foi sendo construída, eu pus lá. É Uhum. uma casa que foi feita em pilotis, porque o terreno é inclinado, tal. Sim. Então tem toda a técnica da construção, eu mostrei e tal. Eu pintei de amarelo, Ana. Assim, Amarelo canário, a tua casa amarela, eu acompanho amarela, no teu minha casa canal. amarela. Amarela com tudo branco. Uhum. Foi um forrobodó na cidade. Porque uau, hoje a Casa Amarela é referência. Casa Amarela? Você é dona da Casa Amarela? Todo mundo sabe. Primeiro chocou, né? Porque como dentro de um mundo cinza, de tudo coisa, tem uma casa Sim, amarela. Eu sou amarela. Eu sou amarela. Eu adoro, eu sou alegre, eu gosto de vida, né? Então, eu sou amarela. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar no modismo, mas coloca o modismo em coisas pequeninas, que você pode claro. trocar depois. E coloca o sentimento que a pessoa quer realmente. Voltando ao que eu fui chamada aqui para falar, como é que a gente começa na profissão? Deixa eu ver se o pessoal tem ali uma. Não, mas Pergunta para mim. Miriam, a gente adora, tá? É a melhor coisa, porque É. a gente quer te absorver, entendeu? Sabe, conhecer um pouquinho do que tu Eu falo pensa, muito. do que. Não, mas é exatamente o que a gente quer, fica muito tranquila com relação a isso. Deixa eu ver aqui. Tem a Michele hashtag 4. Pode perguntar, Michele, qual seria a tua dúvida ali? Ó, o pessoal super, né, te achando maravilhosa. Eu também. Nossa, é muito bom essas trocas, porque ah, eles têm ali o contato com a gente, né, Miriam? E quem são É. nossos alunos, né? Porque temos também pessoal de fora. Mas é sempre bom a gente trazer palestrantes de fora, ainda mais uma pessoa, né, do teu gabarito, imagina. Aí que eles querem Gostei, ouvir mesmo. gostei de uma que disse que quer me guardar num potinho. Olha, viu? Exatamente. E quando que a Adorei. gente ia imaginar uma pessoa super acessível? Nossa, só alegria. É. Deixa eu ver aqui se a Michele colocou. Michele, tu tens alguma dúvida, alguma pergunta para Miriam? Curso técnico ou Aqui, tecnológico, alguém tá aqui em perguntou ali. cima. Ela Ah, colocou: se não tá, conseguimos estágio no período do curso, se formamos, e agora? Essa é a dúvida dela. tá, tá. E agora, a gente pode ainda continuar a fazer estágio, tá? Se você conseguir depois de formado. Daí eu me formei antes de eu ir abrir questionar se eu abria a paria ou se eu abria coisa, o escritório. Eu fui trabalhar ganhando quase nada, 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 mal pagava a minha gasolina. Pediram um arquiteto para fazer os desenhos de peças de armários antigos colonial brasileiro, precisavam Uhum. ser catalogados para que eles pudessem fazer cópia e envelhecimento e tudo mais. Então eu fiquei 6 meses trabalhando, ganhando pouquíssimo, ali desenhando junto com um marceneiro esses móveis que iriam ser reproduzidos depois. Gente, eu paguei para aprender. Me pagaram, quer dizer, me pagaram para eu aprender, porque eu fiquei 6 meses trabalhando com um marceneiro, entendendo como faziam, quais eram os tipos de junta, como eram feito o É processo de ótimo. envelhecimento. Foi 6 meses que eu me habilitou a fazer qualquer tipo de desenho de mobiliário. Então Uhum. eu era também sou especializada em fazer design de móveis, Uhum. tá? Que bacana. Além de conhecer todo a parte do colonial brasileiro que eu amo de paixão, né?
Então, foi uma outra experiência. O que vai acontecer com quem se formou? E agora? Tá. Se você conseguir trabalhar em qualquer lugar, tá? Ou estágio em qualquer lugar, mesmo que seja uma loja de tecido, que seja uma loja de móveis, que seja uma loja de cozinha, uma loja que venda materiais, que venda iluminária, que venda qualquer coisa ligada ao a sua formação, é, é recomendável. Por quê? Exatamente. Primeiro, te abre a parte para conseguir clientes que venham ali, porque querem uma luminária e você pode, de repente, estar fazendo o projeto da casa deles, do interior da casa deles. Você pode estar ajudando. Além de você aprender muito sobre um determinado assunto. Isso Exato. quer dizer o quê? O designer pode trabalhar com iluminação, se especializar em iluminação. O designer pode se especializar em design de móvel. Ele pode fazer de tudo, tá? Ele pode trabalhar com cenografia. Ele pode se especializar em cenografia. Ele pode se especializar também para cinema, Uhum. tá? Você pode se especializar em escritórios. Você pode, como falar aqui, Vitrinismo. vitrinismo, tá? Existem inúmeras áreas em que você pode se aperfeiçoar para fazer. Aperfeiçoar ou através de cursos, mas também se especializar trabalhando em algum lugar que te dê, tá? Que te dê embasamento para você ir para aquela parte. Como, por exemplo, como eu fiz estágio em urbanismo, eu não sabia o que eu queria. Então, eu fui para urbanismo, eu fui para a parte de projeto residencial, eu fui para tudo até chegar no que eu queria. A importância, o designer, gente, de interiores, ele pode ser basicamente, muito simplificadamente, dois tipos. Pode ser um designer, Sig Bergamin, tá? Que é um designer que tem uma grife, tá? Ou ele pode ser um designer que faz o que o cliente quer, sem se importar com a grife, tá? Então, o que que acontece? Quando você escolhe, quando eu estava no SIG, eu decidi que eu não queria ser uma grife, Uhum. tá? Eu decidi que não era. Opa, scan start isso, não, 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 não. Eu decidi que eu não iria ser uma grife, tá? Então, eu decidi que eu iria ser funcionalista e queria adaptar o meu projeto a quem fosse o meu cliente, tá? Então, isso é uma escola que você vai ter, uma escolha, desculpa, que você vai ter que fazer. Se você quiser ser uma grife, você tem que seguir um determinado caminho para uma determinada faixa social, tá? Você vai ter um investimento muito grande também, que você tem que frequentar os melhores lugares, você tem que ser visto, você tem que ser notado, você tem que estar nos lugares onde está o pessoal com dinheiro, com muita grana, você tem que fazer parte de um determinado grupo. A maioria dos designers vai trabalhar com a classe média alta, média e baixa. Isso Tá? aí. Essa é a realidade. Ou você vai trabalhar com design, também design comercial, tá? Que também é uma parte da grande. Você pode trabalhar, inclusive, por exemplo, com uma determinada marca específica, desenvolvendo lojas para uma determinada marca somente. Tá? Uhum. Você cria um branding, tá? Eu falo muito sobre isso também nesse outro meu, que é esse aqui. Que é excelente, sim, para espaços Tá? Que é o comerciais, pessoal. comercial. Esse Uhum. aqui, ele explica. Então, você pode ser um designer que vai trabalhar com isso, tá? Você vai trabalhar fazendo esse tipo de design corporativo. Existe uma nova tendência agora também, que é o pós-corona, né? Algumas coisas estão mudando. Muita gente está trabalhando, você pode trabalhar via internet hoje em dia, tá? Você pode, se você trabalhar via internet com o cliente, peça para ele andar pela casa inteira, te mostrar as coisas,
tá? De mostrar tudo, para que você entre dentro da casa. Meu conselho, faça projeto para a família inteirinha, tá? Comece fazendo projeto para todos os amigos, para todas as coisas, de graça, tá? Isso por quê? Porque você precisa de experiência e portfólio, tá? Então, o que acontece? Você pode fazer isso, tá? Para ter um portfólio, para estar aí, tá? Você pode ir na sua cidade, se você é de uma cidade pequena, ou se você é de uma cidade grande, você pode ir no seu bairro, ver ou falar com o seu prefeito, com o seu, tá? Refazer para ele de graça, só com o custo mínimo, ou de graça, refazer a biblioteca da cidade, refazer a praça da cidade, refazer, tá? Ofereça o seu serviço na igreja que você vai, tá? Criar experiência, Ofereça né, para as Miriam? pessoas, ofereça, dê, gente. Quanto mais você der, mais você recebe, tá? Quanto mais você der, oferecer sua ajuda, você mais vai vir, mais você vai ser preenchido, vai te dando mais vontade de trabalhar. E Eu segurança podia aqui também, ficar né? falando, segurança, tá? Eu podia aqui ficar falando horas e horas e horas, mas é isso aí, eu vou tá? Eu sei que tem outros palestrantes que estão vindo, que vão passar para vocês também um monte de informação. Posso mostrar os livros? Claro, por Vou favor, mostrar Miriam. os livros Por para favor. vocês. Olha, esse aqui, gente, É ótimo, tenho ele esse aqui. aqui é finalizador de obra, É, tá? maravilhoso. Esse é o finalizador de obra. Todo que está aqui dentro é projeto que eu fiz, tá? São projetos que eu fiz mesmo e que ajuda vocês com ergonometria e tudo mais. Então, são esses três. Daí tem este aqui, que é conforto ambiental. Outro, você pode também, como designer, se especializar em conforto ambiental, tá? Significa o quê? Você poder criar ambientes que possam também usar o calor, para o pessoal, por exemplo, do norte, como você deixa a casa mais refrescada, tá? Como é que você refresca a casa sem precisar gastar com ar-condicionado? Como é que você esquenta no sul a residência sem precisar gastar com ar-condicionado? Então, essas são técnicas, tá? Que você pode Importantíssimo utilizar. hoje. A pior opção para evitar o sol dentro de casa é a cortina. É o pior de todos. Por quê? Porque o sol já está dentro. Então, que opções você tem para criar fora alguma coisa que evite que o sol entre dentro de casa? Esse Perfeito. aqui é a minha primeira Bíblia. Olha o tamanho dela. Ela é enorme. E Ele é de maravilhoso. arquitetura de interiores, mas que serve também de base, tá, dentro do design de interiores, que mostra tipos de janela, por que uma janela é de um jeito, por que outra janela é de outro, tá? E daí tem os três, que eu não tenho aqui, eu só tenho um, tá? Que Esse é são os meus ótimo. três livros é o design com cerveja, o design com vinho e o design com café, que mostram desde ergonometria aqui, ó, medidas e tudo mais, para quem está abrindo, para quem está fazendo projeto de uma cervejaria, para quem está fazendo projeto de outras coisas, tá? Esses são os 8. E o Senac, vocês sempre têm, alunos do Senac têm 50% de desconto direto, e esse 50% de desconto está aberto para todo mundo, todos os meus livros, para todo mundo de qualquer escola, de qualquer local, pessoal já formado, que comprar esse mês, tá? No Senac direto, no Senac direto e com mais de, acho que 90 reais, eles entregam direto para vocês. Isso, o frete Gente, é gratuito. eu tenho canal no YouTube com um monte de vídeo, tá?
respondo perguntas, me perguntam coisas, eu respondo, como começa projeto, como faz isso, como faz aquilo. Eu sei que a Ana fala isso trocentas mil vezes, mas a gente reforça de novo, tá? Já falou, esqueceu como é, vai lá ler, ver o vídeo, ou ver no Instagram. E uma coisa, gente, esta beleza aqui, tá? Pelo amor de Deus, desliguem quando vocês forem estudar ou fazer projeto. Outra Concentra, né, coisa, Miriam? segue o Instagram de alguma coisa, viu o Instagram, viu o Facebook? Pelo menos, gente, um só das fotos aqui, olha realmente, para e vê, amplia, vê que material é, pensa, por que será que usou esse material? Vê que cores que utilizou, que linhas que utilizou, onde está o fundamento do design. Design, né? Onde é que está? Onde é que estão os elementos do design nessa foto? Se você fizer isso, pelo menos uma vez por dia, em um ano você leu um livro de 365 páginas. Faça pelo menos uma vez por dia, pare numa foto. Não é importante dar, eu gostei. O importante é que você tenha visto. Espero ter atingido. Estou aí, qualquer outra coisa, estou à disposição de vocês. Beijo enorme. Nossa, Miriam, Obrigada, Ana. eu que agradeço. Muito obrigada pela tua disponibilidade, pela presença. A Miriam é tudo isso, pessoal. Pessoa super acessível, super me recebeu ali nas redes sociais dela. Nunca imaginei, Miriam, uma pessoa do teu conhecimento. É verdade, porque a gente sabe que a gente vive Não, eu uma sei disso. profissão que tem muita vaidade, entende? E aí Tem. pensar em ter, mesmo a gente sendo um curso que atende o Brasil inteiro, é sempre complicado a gente trazer uma pessoa que esteja com essa disponibilidade que tu teve de estar do outro lado do mundo nos atendendo tão bem e essa simpatia. Muito obrigada, assim, não vou Obrigada. esquecer jamais, tá? Beijo Um enorme para beijo vocês. E quando grande. você precisar de alguma coisa, quiser que participe de alguma aula, alguma coisa, é só entrar em contato comigo. Beijo enorme, gente, e Ótimo, até a beijo próxima. grande. Até, Miriam. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, né? Agradecendo mais uma vez a presença da Miriam. Peço que quem participou coloque ali o nome presença, né? 2 pontos, coloque seu nome completo. E aí depois me envia o e-mail. Eu vou colocar aqui para vocês o e-mail, tá? É tdiead@senacrs.com.br, tá bem? Aí eu já esclareço ali qualquer dúvida que vocês tenham. Na semana que vem, pessoal, temos na sequência, tá? Uma nova palestrante. A Luísa, ela é arquiteta, é uma pessoa assim que tem uma proposta muito legal, trabalhando no escritório dela, com um design super acessível, e vai estar aqui com a gente na quarta-feira que vem, tá bem? Estaremos publicando nas nossas redes sociais ali do Senac RS, do Senac EAD também, e também para os nossos alunos já entra um link direto para quem é nosso aluno, tá? Todo mundo pegou ali os nomes dos livros da Miriam, a editora. Vocês entrando aqui, ó, na editora Senac, tá? Vou colocar aqui para vocês. Aí vocês fazem um cadastro, tem uma autodeclaração ali, que vocês se declaram nossos alunos, e aí vocês têm já o desconto aplicado direto no site. E aí consegue comprar, tem o frete acima de R$ 90, o frete é gratuito, tá bem? Mesmo quem preencheu aqui, pessoal, tem que enviar o e-mail, tá? Porque aí como é que funciona? A gente pega aqui o chat, compara com o e-mail, né? E aí consegue identificar a presença da pessoa aqui no evento, tá bem? Um beijo enorme para vocês, espero que tenham gostado do nosso encontro. Até mais, até quarta-feira. Tchau, tchau.